Tem muita gente que me pergunta como eu aprendi, com quem eu aprendi no mercado financeiro. Tive diversos mentores e eu tenho na minha mesa aqui 3 deles que me ajudaram muito, muito nessa jornada no mercado financeiro, que é a galera aqui do projeto Os 10%. Fabrício, Mário, Gabriel, tem mais pessoas no projeto, né? Tem o Ogro, já passaram mais pessoas também que hoje não estão mais lá. Mas, cara, vocês foram essenciais na minha jornada até aqui, que ainda tende a crescer muito mais, eu sempre aprendo muito com vocês. Então é um prazer muito grande receber os 3 aqui. Pô, Fernandão, obrigado pelo convite. Pô, eu sou o Fabrício, né? Vamos começar por ordem alfabética, então. Realmente o projeto ali mudou a vida de muita gente, nem você fala, né? E a gente sempre teve esse carinho muito grande com todo mundo, tudo graças ao André, né? O Ogrão que começou ali atrás, depois trouxe o Mário, me convidou ali para fazer parte também, então análise técnica, análise fundamentalista, e a gente é muito feliz ali, a gente se diverte muito ainda falando disso e tendo feedback do pessoal aí que está aprendendo também. Vamos lá, vamos bater um papo, obrigado pelo convite. Tem bastante história para contar hoje. Eu que agradeço. Bom, fala pessoal, já é um bordão, fala pessoal, todo dia no YouTube. Mário Pisani aqui junto com vocês, prazer enorme aqui estar junto com você, Fernando, com o pessoal aí também da BitGet. Vamos lá, vamos com tudo aí. Bora. Galera, Gabriel Fioravante, sou professor de cripto do projeto, sou parceiro da BitGet já também há um tempo, acho que conheci o Fernando e todos os BDs da BitGet já. Conheci até a chinesa da BitGet. A Yuyu, né? A Yuyu, fui entrevistado pela BitGet, né? Olha só. E eu acho que eu vou contar pro Fernando, né? Às 9 horas de hoje, até às 9 horas de hoje o André estava vindo, tá? Ele tava vindo e ele... Quase veio, então a gente faltou pouco. A gente tinha uma surpresa, já ia ligar. Aí foi um falso rompimento. Já ia ligar, ó, manda instalar mais um microfone ou bota no colo de alguém e vamos embora. Aliás, né, o André vai estar assistindo aí, ele já mandou mensagem perguntando quando que ia sair, como a gente ia assistir. Então, André, você tá assistindo a gente, aquele abraço, já falei pra você o quanto eu amo você, o quanto você é meu brother, então fica registrado aqui meu carinho, o carinho de todos nós aqui por você. Todos amamos, André. Igual a gente comentou, bom, vocês foram os meus mentores e quando eu ingressei no projeto foi porque eu comecei vendo os vídeos do André. Eu acho que na época era só ele ou era ele... Que ano que foi? 2017? 2017. O projeto começou finalzinho, a sala começou finalzinho de 2016, né, Mário? Eu acho que novembro de 2016. Janeiro de 2017, janeiro, fevereiro de 2017, por aí. Das antigas. Das antigas. Já participei da sala dele 2 vezes. No início, foi logo no início. Tinha pouquíssimas pessoas. Depois, quando eu entrei, depois já era muito maior a sala. Quando E ainda existe, né? A sala tá lá. Quando eu comecei no projeto, eu comecei como aluno, né? Então foi em 2016. Eu conheci o André em 2015. Aí depois ele fez um treinamento no comecinho de 2016. Aí foi quando eu conheci pessoalmente. Tive esse prazer aí. Na época, porra... Aí depois, no finalzinho de 2016, ele voltou, abriu um treinamento, aí eu participei, e do treinamento desembocou ali a sala. Na época era super tranquilo, a plataforma era inclusive até ruim, porque tinha um puta delay, mas começamos ali. O meu caso é diferente, né? Que eu não sou day trader, né? Então, mas eu tinha mudado pro interior, e aí um tio meu, que mora aqui em São Paulo, que vive aqui em São Paulo, é o irmão do meu pai, falou, cara, sei que eu gostava muito de bolsa, né? Invisto desde 99. Falei, tem um cara aí que chama André Machado, o Ogro, né? Ele bate papo, tem um grupo e tá começando ali um projeto, uma sala, logo no comecinho. Aí foi, acho que dezembro, janeiro eu entrei. E eu entrava na sala só para ter com quem conversar de mercado. Então, mas você tá no projeto e nunca foi day trader? Assim, não. E eu falava com o André, cara, eu não faço day trader. Até tentei ali umas 2, 3 vezes, mas não era. E eu ficava ali só pelo papo, só para aquela descontração que era o dia a dia ali, contar piada e bater papo. Ele fala que não faz day trade e depois você pergunta as operações tá dele. Cheio de boleta quantos lá, day trade sai no dia? Faz mais que nós todos mas aqui. Calma, mas é um day trade não intencional, certo? Acontece, tá lá. Tá, que nem quando você vai... Eu comprei, subiu, vendi, né? Não, é que nem quando você vai pescar, tem pra quem é pescador aí, tem o espinhel, que às vezes é uma corda com vários anzóis que você amarra de ponta a ponta, de margem a margem, né? E deixa lá. Às vezes você pega um peixe, você só passa para ver se tem. Então, às vezes tem algumas operações no sistema de gestão que ficam as ordens lá de compra e de venda. Às vezes sai no dia alguns day trades, mas
Eu não fiquei procurando, tava lá. Tava lá, aconteceu, simplesmente aconteceu. Day trader culposo. Day trader culposo é ótimo. Não tinha intenção de fazer. Aconteceu, né? E eu preciso falar que o Gabriel na sala, pra mim, é uma surpresa danada. Porque quando eu saí da sala, foi quando eu não tinha mais tempo de passar o dia lá com vocês, operando. Acho que foi, bom, logo depois da pandemia, de 2021, por aí. E naquela época eu já operava cripto. E eu ouvia o ogro descendo descendo o cacete. Cara. Nossa senhora. Aí eu não conhecia o Gabriel. E depois, cara, saí da sala, não tive mais tempo. Você conheceu depois, então. Conheci depois. Aí fui pra BTG, depois pra Bitic e tal. E eu conheci o Gabriel num evento. No TNT Day lá. No TNT. Foi verdade. Foi no TNT. Também, todos nós. E aí o Caio que tava comigo, ele falou, esse aí é o Gabriel do Projeto 10%. Eu falei, o quê? Gabriel do Projeto 10%, ele cuida de cripto lá. Eu falei, o quê? Não é possível um negócio desse. Chegou tarde. Nossa senhora. Então, essa mudança, essa adaptação que vocês fizeram, e é muito importante, né? A gente vê no YouTube, muitos youtubers, muitos analistas que eles emergem e morrem. E é bem comum, né? Tem muitas pessoas que surgiram com vocês que ficaram para trás no mercado. Por conta dessa não adaptação. O mercado muda. O mercado muda. Eu conversei uma vez com... Todo dia é diferente. Exato. Eu tenho bastante amizade com o Fausto Botelho, eu conversei com ele uma vez a respeito disso, que ele mudou muito também o estilo dele. Ele saiu das operações, ele fazia muita análise de ações, né? E passou a analisar a cripto. E ele falou, cara, ser bem sério com você, eu prefiro analisar ação. Eu prefiro fazer trade em ação. Só que o público não. O mercado mudou. Ele foi pro público de cripto. O público hoje entra no tudo pra ver que... Então vocês que... conseguirem também puxar essa perna, cara, acho muito legal. É bem legal mesmo. Você sabe que quando eu comecei no projeto aí como professor, eu entrei no projeto para falar de ações. Somente ações. Ações norte-americanas, né? Não, no projeto era ações do Brasil. E era mais swing trade também, não era? Não, era ações. Isso era mesmo. ações, day trade, swing trade. Eu falava do mercado americano, mas durante um período que eu trabalhei na Liberta Global. Não sei se você conhece Liberta Global. Não. É uma divisão da LS. Da LS você conhece? Sim. Do Leandro Stormer. Do Stormer, sim. Isso. Aí a parte do Leandro tem uma parte que é a Liberta Global. Aí lá era só mercado americano. E aí lá eu tinha uma sala que ficava operando, fazendo day trade em ações dos Estados Unidos. Aí depois quando eu comecei com o André, que eu comecei um pouquinho depois, aí com o André, aí já era só mercado brasileiro. Sim. E eu entrei para falar de ações, tanto que a minha sala era a sala Mário Pisani Ações. Aí tinha a sala Futuros e Ações. Tinham duas Só salas. que, Sim. cara... foi quando eu entrei pela segunda vez no projeto. Só que eu acho que talvez você falava mais já de mercado norte-americano. Não lembro se foi... É que tinha dois, né? É o que eu falo todo dia. Mas assim, tipo, mesmo na minha sala, aí a gente tentava dividir. Tipo, não vou falar. Não tinha como. Porque o cara tava operando. Cara, pô, Marião, ó, eu sei que é ações aqui, mas dá pra dar uma olhadinha no índice? Aí eu ia lá e dava uma olhadinha dá pra dar uma olhadinha no dólar? Cara, até o André já até me chamou a atenção falou, uma vez. Pô, mano, é ações, né? Eu lembro. Não foi? Caraca. Mas, cara, o pessoal gosta bastante. E aí a gente se adaptou. Sim. Né? Então a gente viu que, assim, tem demanda para ações, tem demanda para os futuros. Então a gente, depois nesse período, a gente unificou e aí já fala de tudo, né? Ações, futuros, mercado americano. Ou seja, o cara foi lá no projeto, se ele quiser ver gráfico, né, do Forex, tamo lá. Então, inclusive, todo dia tem aluno que opera. Então eu vou lá, abro o gráfico, passo análise, faço tudo bonitinho. Então não tem uma restrição. Acho que é ampliar, né? Sim. Mas a gente fala de tudo. Tendo o gráfico... Durante um tempo também a gente tentou... Na verdade, nasceu, né? Começou a ter a demanda também pro pessoal que fazia o day trade e queria investir também. Pô, como é que eu monto uma carteira? Como é que eu monto a carteira? E eu participava do Morning Call e aí nasceu depois ali também um treinamento de Value Investing, né? Porque o pessoal queria. Mas no começo foi difícil, né? Porque a cultura do day trader, né? Ele quer só day trader. Eu apanhava muito no chat. O André me trazia, não, olha, tá tendo a coletiva da Petrobras, vem aqui falar. Aí no chat o pessoal bravo, sai daí, agora é hora de trade, não vai dar entrada, meu stop, ninguém quer saber da Petro. E o André ficava bravo com isso também, com o pessoal. Pô, vocês estão tendo a chance aqui de aprender, E aí também nasceu. Então ali foi um celeiro de muito assunto, foi nascendo muita coisa. Ele foi uma incubadora, né?
Foi. Eu aprendi que falar de cripto só depois do meio-dia. Então. Qualquer coisa de cripto antes do meio-dia é pra tomar chabulaço. Até opções. Na semana passada que o Valério tava lá falando, já tinha gente. Pô, mas e agora? Agora na hora, volta outra hora. Compra ou venda. E eu entrei sem querer, voltando ao Fausto. Eu entrei porque o Fausto negou, né? Que na verdade o primeiro convidado foi o Fausto. E aí o Fausto falou, não consigo atender. Aí o André me ligou, falou, cara, dá aula de cripto. Você era o 02. Eu era o 02, né? Eu não era o 01, eu era o 02. Pô, eu não ia competir contra o Fausto, né? E aí, ele me ligou, falou, você assume aqui a bronca? Eu falei, assumo. Então, e você veio da Anelógica, né, Gabriel? Você conheceu ele de lá? Conheci o André, eu era aluno em 2016, 17, 18 eu só fiquei operando. Aí, 19 fui pra Anelógica e comecei a atender o André pela Anelógica. Aí a gente começou a fazer amizade e tal. Aí ele era meio que ainda... Ele e o Stormer eram meio os mitos, e eu tratava eles que nem, cara, pra mim, que nem o André brinca, né? Eu sou um CPF como qualquer outro. Né? Mas eu sempre tratei eles de boa. E aí ele acabou gostando de mim, por não ficar botando ele no pedestal, eu acho, foi embora. Duas coisas que vocês falaram que eu acho muito interessante, e que é meio que o tema até dessa live, ou melhor, é a visão que eu quero trazer aqui desse programa, é o seguinte. Primeiro, correlação. Que o Mário até comentou, a gente olha de tudo. E é importante pro trader olhar de tudo. Não só pro trader, mas pro investidor também. Ele tem que estar de olho. Eu também, quando eu vou fazer as minhas análises aqui, eu sempre começo, qualquer análise cripto, eu começo analisando o mercado norte-americano. Porque impacta diretamente. E muita gente fica até brava também. Fala, quero saber do Bitcoin. Mas é importante a gente saber que existe essa correlação no mercado como um todo. E o investidor, ele tem que se adaptar a isso. E um outro ponto muito importante também é o seguinte. Você fala, eu fui para operações, mas depois... acabei olhando o mercado norte-americano, também olho o índice, também olho o dólar. Isso eu acho que é uma skill do trader que é essencial. Que é o cara que ele, pelo menos o grafista, né? No caso do fundamentalista é um pouco diferente. Mas uma skill do grafista, ele consegue operar tudo. O cara que ele é grafista nato, ele consegue operar Bitcoin, ele consegue operar índice, ele consegue operar dólar. Por exemplo, eu comentei que eu fui aprendiz de vocês por muito tempo. De índice e dólar. E é o conhecimento que eu levei pro mercado cripto. Hoje eu não opero mais índice dólar, dificilmente. Só quando, por exemplo, às vezes abrir o profit lá... Não tem nada pra fazer, né? Exato, Mas é a mesma base que eu aprendi lá. É a base que eu aprendi no projeto, eu trago pro mercado cripto. Então, eu acho muito legal, por exemplo, eu já vi pessoas reclamando no mercado cripto, e isso até que é verdade, tá? Que a gente não tem pessoas tão boas, traders tão bons no mercado cripto, como a gente tem no mercado tradicional, pra operar, pra ensinar. Mas, cara, se você aprender com o mercado tradicional, você pode levar esse conhecimento pro mercado cripto também. Na verdade, a análise técnica, ela é plural, né? Então, ela vai servir para qualquer gráfico que você conseguir analisar que tem volume, tem liquidez, tem candlestick, ela vai servir. Como um cara de fundamentos, eu vou fazer uma pergunta para vocês, analistas técnicos. O que é mais difícil, então, de levar a análise técnica de um ativo, Mário, de uma ação, do índice futuro, para um Bitcoin, ou sair de uma ação para uma moeda? Que é achar um tempo gráfico, achar um indicador? O que é o mais difícil de se fazer essa migração? Na verdade, assim, o que eu vejo, né? Por exemplo, o Bitcoin ele não tem gap de um dia para o outro. Então, o que eu preciso estruturar é quais setups eu vou trabalhar. Tipo, eu vou trabalhar um setup que é um setup de contínuo, que eu chamo. Que até eu ensino o pessoal, esses são setups contínuos. Aí você pode operar em Forex, criptomoeda, mercado americano futuros. Tá, né? Essa acho que é a maior. E liquidez. Tem que ter liquidez. É um princípio da análise técnica ter liquidez. Porque aí você não tem esses spreads monstruosos, né? O BTC tem os horários do Bitcoin também, né? Tem uns horários bem chavezinho que a gente sabe. Esse horário vai é mais complicado. Vai dar uma explosãozinha, de tarde ele vai dar aquela morridinha. Então 3 da manhã, quando os chineses estão torando. Os chineses estão acordando, o pessoal da BitGet aí. Esse é o ajuste que o trader vai fazer, então. Tentar encontrar como é esse comportamento. Exatamente. Quando a Yu acorda. Mas aí, mas é super de boa. Dá pra adaptar tranquilamente. A gente acompanha, a gente faz o acompanhamento diário do Bitcoin. É super tranquilo. Inclusive tem uns padrões lindos, né? Uma coisa que eu aprendi no mercado cripto, que é algo muito legal, que não tem em outro mercado e me ajuda muito, e acho que até por isso que eu prefiro operar cripto hoje do que mercado acionário, são os dados on-chain. A análise on-chain que a gente consegue ver no mercado cripto, por ser, por exemplo, transações em blockchain que são 100% transparentes, então você consegue acompanhar a movimentação
de qualquer investidor, você fazer uma análise em cima disso ajuda muito no trade. Bastante, E é algo que a gente não consegue fazer no mercado acionário. Então eu entendo que, tipo assim, os mercados eles têm algumas particularidades. O Forex tem a sua particularidade, o mercado acionário, o mercado cripto. Mas a análise técnica em si, a ação do preço, funciona para todas elas. Não, isso sem dúvida. A gente acompanha todos os padrões, a gente coloca sempre. A gente não costuma fazer muito day trade, né, em criptomoeda, porque naquele momento, o day trade em si, de gráfico curto, tiro rápido, acaba não sendo tão interessante. Isso porque o valor hoje do Bitcoin e também, por exemplo, do Ethereum, que são os que têm mais liquidez, é muito alto. Então, você vai fazer um scalping, tem muito spread. Aí é mais complicado. Agora, se você está operando, que nem o Gabriel opera, né? Gráfico um pouquinho mais longo, 60 minutos, mínimo 4 horas. 60 minutos, Aí a movimentação é fantástica. Eu particularmente prefiro operar gráficos mais longos também. 60 minutos, 4 horas. Compensa mais, não. A gente até não dá pra fazer os gráficos de 30 segundos, né? Não, eu e o Lucas, a gente fez um cálculo explicando pra turma, né? Taker e maker, porque daí no mercado cripto a gente muda um pouquinho ali, né? O pessoal tá acostumado com coisa. E aí falou, cara, se tu for fazer isso, tu vai gastar mais dinheiro boletando lá, né? Pagando taxa do que ganhando dinheiro de verdade. Hoje, quanto fica o spread do Bitcoin no curto período? É que daí vai pelo taker e pelo maker, e tu vai pagar um 0.025, tá? Na BitGet. 0.02 pra no taker e 0.06 no maker. No maker, né? Então. Aí se tu tá agredindo ou se tu tá mandando a limitada, né? Aí a gente falou pra turma, ó, se tu for ficar toda hora lá escalpeando, cara, você vai gastar tanto. Não, aí não dá. Aí tem que ser os caras fazem scalp alavancado 125 vezes. Daí vai pelo volume, aí já gastou mais na taxa. Não, aí não dá. Aí tem isso é um cálculo que muita gente não faz, né? Não, a maioria não. E o cara fica bravo, o cara fica bravo com a gente ainda, da corretora. Fala assim, pô, entrei na operação aqui, comprei tanto, vendi mais caro e tô negativo. Eu falei, pô, ela com 125 vezes. Mas isso é uma coisa que o Valério a gente fala e o André também repete, é que quem não faz conta paga pra quem faz, né? Esse cara não sabe, ele não sabe nem a regra do jogo, não sabe o quanto que ele tem combinado, e ele já sai perdendo, já sai pagando. Scalping, assim, tem que ser mercado futuro, não dá pra ser nas criptos. Só que, por exemplo, que mercado futuro você tem que não seja, por exemplo, milho, boi, ou nos Estados Unidos, que você tem soja, você tem outros contratos de maior liquidez, que pode oscilar 15%, 20% num dia. Praticamente nenhum. Sim. Então, a criptomoeda ganha uma vantagem. No Forex também, nenhum. Muito difícil você pegar um par de moeda que oscila 2%, principalmente se pegar um euro-dólar, né? A criptomoeda leva vantagem. Então, o cara tem que aproveitar dessa vantagem. E tem eu acho que o pessoal fala, dá pra fazer day trade em cripto. Eu falei, cara, dá pra fazer day trade. Esse day trade pode virar um swing, que pode virar... Exato. Porque você não tem aquela questão de pagar... É o manejo. O teu trailing stop, ele não vai pular. Pulou meu trailing stop porque pegou gap. Não tem gap. Não tem. Eu aciono lá, deixo acionado às vezes. Então, e aí é madrugada, dá lá o tremelique lá. A gente até tem uns gaps no gráfico do Bitcoin, mas não é o gap que a gente tá acostumado no acionário de fechamento, por exemplo, 5 da tarde e abertura 10 da manhã. É, muita coisa. Exato. O gap que a gente tem é quando, por exemplo, alguém faz uma compra muito forte, o preço pula de um nível para outro muito rápido, a gente vê alguns gaps no preço, mas é diferente do que a gente tá habituado. E deixa eu fazer uma pergunta para você. Vamos lá. Agora, Fabrício. A gente comentou aqui sobre análise técnica. Você é um cara que não olha muito o gráfico, certo? Não olha muito. O gráfico é um ajuste fino para mim. Um ajuste fino. E eu acho que talvez o erro de muito trader / investidor é achar que precisa olhar o gráfico para ganhar dinheiro. Na verdade, assim, para mim ele é uma ferramenta extra. Eu tenho a sorte, né, de ser amigo do Ogro, de ser amigo do Mário. Analisam para você? Na verdade, eu acabo escolhendo os papéis que eu tenho ali, poucos papéis que eu gosto de acompanhar, estou entendendo o que está acontecendo. E aí eu identifico, né? Olha, esse papel, acho que nesse nível de preço está interessante para eu comprar, começar a fazer aporte. Aí, famoso, bate uma mensagem para o Mário, eu ligo para o André, tô vendo tal papel aqui, estou pensando a partir de tal ponto aqui, abre e compra para mim. Aí o Mário faz um estudo brilhante, o André, eles me passam aí para eu fazer esse ajuste. Muitas vezes o Mário fala, por exemplo, eu acho que a gente estava falando de Braskem uma vez, a última foi. Braskem, Eu falei, Mário, abaixo de 20 quero comprar Braskem. Eu acho que o Mário falou, acho que dá para cair aqui até uns 16, uns 15, uma coisa assim.
Aí o que eu faço? Eu vou colocar a minha compra no 16? Não. Então, como abaixo de 20 na minha conta já era interessante, eu faço um escalonamento. Então, sei lá, a cada 50 centavos eu estou comprando, a cada 30 centavos, e vou lá até o alvo do Mário. Se não chegar no meio do alvo, parte do aporte eu fiz. Você liga pro Mário e fala, você errou. Não. Pelo contrário. Você está me devendo. Porque se o Mário falar para mim assim, ó, Fabrício, tá montando uma reversão aqui, tá bonita. Esse aporte inicial naquele ponto vai ser maior, entendeu? Então, eu uso esse ajuste, assim. Não é determinante para mim, porque eu já comecei a comprar papel, o primeiro Mário falou, vai cair mais. Eu falei, não tem problema, Mário. Nesse preço aqui eu já estou comprando. Aí eu vou ajustando, mas eu gosto, dá uma visão... Assim, não é que eu quero fazer o time, acertar o fundo assim, o fiofó da moça. Eu ia falar o fiofó, né? Mas mas eu gosto, assim, dá uma sensação... Querendo ou não, né? O mercado, ele anda, ele tem essas arrancadas com base no gráfico, essa manada. Então, me ajuda, sim, me ajuda. E, bom, agora voltando para os grafistas de plantão aí. Como escolher um ativo para operar? Como é que vocês escolhem? Tipo assim, pô, eu sei que vocês dois operam de tudo. Mas aí, como é que vocês chegam nesse ativo? Pô, hoje eu vou operar isso, hoje eu vou operar aquilo. Ó, eu sou mais do time das ações, né? Então, mercado futuro, a gente já sabe por si só, porque é aquilo lá que tem, né? Então, é índice, dólar, Nasdaq, S&P e Russell, no máximo, é o que a gente acompanha. Agora, das ações, a gente faz um filtro, né? Então, a gente entra na ferramenta, filtra os maiores volumes, né? Então, sempre por volume. Sempre por volume. Então, tem o volume relativo. O volume relativo é quais ações estão fazendo um volume acima da sua média. Basicamente, seria, por exemplo, uma média móvel de 20 no volume. Então, eu pego sempre os maiores e aí filtro eles também por market cap. Então, do maior para o menor. Aí eu consigo pegar os papéis que estão com liquidez. E aí, hoje, por exemplo, na Bolsa Brasileira, você não tem, tipo, tenho muitos papéis. Você tá entendendo? Não. Vai ser ali 15, 16 papéis, é sempre eles. Com liquidez suficiente, né? Agora, por exemplo, no mercado americano, você começa o filtro, tem 8 mil papéis. Aí o negócio fica mais embaixo, né? Então, quando você vai filtrando tudo assim, aí sobra 30, 40, aí você vai mesmo por market cap, qual que é o maior. No mercado americano a gente tem 8 mil papéis, a gente vai pro cripto, né, Gabriel? Nossa, aí a gente tem umas 30 mil criptomoedas. Cada dia uma... E como é que tu escolhe as suas pra operar? Cara, 90% dos meus traders é Bitcoin, né? Bitcoin. 90% é Bitcoin. Eu tenho umas 6, 7 que é por market cap também. E mesma coisa, volume. Ou seja, também por volume. Volume e aí quando eu tô com muita paciência, usar a ferramenta para ver qual que saiu fora do volume padrão dos últimos tantos dias para ver se não tem um pump and dump. Mas raro eu fazer isso. Você usa o volume relativo? Tem um sitezinho lá de cripto que eu uso que ele dá uma investigada lá e ó, isso aqui tá fora do padrão. Eu acho que eu sei qual. E aí ele meio que, né, como pra eu olhar o gráfico lá meio que pra acionar, mas é muito raro. Assim, meu dia a dia é Bitcoin. Eu tenho um problema muito sério que é a memória gráfica, assim. Se é uma coisa que eu nunca tradei, eu demoro muito pra fazer o trade. Se eu não tiver um gráfico ou se eu não tiver o costume, eu não faço. Então, assim, a Bitcoin eu já trado sei lá quanto tempo. Aí eu prefiro o BTC. Agora, vai lá operar Pepcoin. Não, nem fudendo. Esse é o ponto que eu queria Aqueles chegar. gráficos doidos lá, pra mim, não Porque encaixa. vocês dois comentaram que olham muito o volume e o market cap, que é essencial para operar no price action. O porquê, então, não operar, por exemplo, uma small cap ou uma criptomoeda em pré-lançamento que acabou de lançar, algo do tipo? Por que vocês não operam esse tipo de ativo? Por preguiça mesmo. Por preguiça? O meu é preguiça e preconceito. Sou preconceituoso com essas Eu acho que pegando um gancho do Gabriel, trazendo pro lado do fundamento, é uma coisa assim, quando você começa a acompanhar algumas empresas, você começa a entender o comportamento dela. Então tem muita empresa que às vezes eu analiso uma vez e daí para frente você sabe o que é caro e barato no preço do ativo. Né? Você começa a entender o comportamento, porque eu tenho um histórico que vai acontecendo, de resultado, quanto que aquela empresa lucra trimestralmente, quanto que ela gera de caixa. Aí automaticamente o preço vem na cabeça. E é o mesmo motivo, talvez, eu não sei no caso deles, se eu puder fazer uma analogia, por que não um lançamento? Talvez é o mesmo motivo que eu não opero um IPO. Eu não tenho história, entendeu? Para entender se é caro ou barato. Normalmente a gente vê que o IPO é caro para o comprador, né? Ele é barato para o dono da empresa que está vendendo a empresa. Né? Não é barato, não. Ele é interessante para quem está vendendo a empresa. Então, talvez, no lado das ações, assim, eu começo a conhecer bastante as empresas, então o caro e barato fica... o preço certo fica mais fácil para mim, mais intuitivo. E o IPO, né, que é o lançamento, no caso do fundamento, assim, porque eu não tenho história. Eu preciso entender como operacionalmente essa empresa funciona.
Aí, a partir daí, a dinâmica de preço ela é clara para mim. E a gente tem uma questão, né? No nosso mundo cripto, a gente não tem uma bolsa, né? Então, hoje lançou tal moeda na BitGet. Ontem lançou na não sei o quê. Anteontem, então, a gente tem gráficos passados de outras casas, né? Que daqui a pouco lançaram e tudo mais. Então, é foda do cara enquadrar ali, né? Só se a gente for montar um históricozinho ali. Então, eu particularmente prefiro não pegar a onda, deixa passar. Aí a gente vê aquelas notícias no dia seguinte, né? Trader botou R$100 e fez 2 milhões. Aí eu falo, puta, podia ser eu, né? Podia ser, mas, cara, a galera não pensa que, todo dia são lançadas, sei lá, 50, 100 criptomoedas novas. Mas daí é o que eu chamo de estratégia do pozinho das ações. Das ações, desculpa. Das criptos. Porque tem a estratégia do pozinho, né? Das opções que não vão comentar. Ou se quiser, tu comenta. Não. Drogas, e aí tô fora. E aí tem a galera que faz a estratégia do pozinho, só que dentro da coisa. O cara fica botando 50 aqui, 50 aqui, 50 aqui, lá. Aí uma estoura. Mas, cara, vai contar quantos 50 tu não perdeu nesse meio do caminho, que aí a gente vai ver, né, se valeu a pena o trade-off ou não, né? Então, isso que é foda. O mundo cripto é... Cara, a gente já recebeu aqui um convidado aqui no podcast, que ele passou meses comprando todas as moedas que eram listadas em uma corretora X. Comprava todas. Só que comprava, tipo assim, $5. Todas. Lançava 10 por dia, ele comprava 10. Meses. Pergunta se ele ganha dinheiro com isso. Posso que não. Então, eu ouvi essa história. É que nem para as ações. Respondendo o que você falou do... Por que não operar uma ação small cap? Aí, no caso do mercado de ações, é porque falta liquidez. Liquidez então, é um problema sério. É um problema grave. Então, nem dá. Né? Sim. Tem até futuros que também tem liquidez mais baixa, que aí também não rola. Então, aí pra você que opera milhões, aí fica difícil mesmo. Sair não, mas mesmo se a pessoa operar pouco, é complicado a falta de liquidez. É complicado. É complicado. Eu já vi cara querendo fazer trade em FI. Aí é complicado. Aí complica um tem pouco. Cara que Antigamente fazer um trade em mundial? Sim, dá pra fazer. Mas agora fazer day trade... Day trade é complicado, né? Não é nem o tá no propósito, mercado né? errado, não né? é nem o produto pra isso, né? Tá no mercado errado. O cara tá fazendo tudo... Já é difícil fazer num produto com alta liquidez. Aí você... Eu acho que a galera vai viciando, cara. E é muito isso. O trader é um viciado. Ele é um viciado em gráfico. Temos bastante traders viciados mesmo. Por isso que a gente pega bastante no pé, né? Então, hoje em dia eu falo, cara, 3 operações no dia, e aí, tá bom, né? Então, eu readaptei toda a estratégia para 3 operações por dia, para não ter esse overtrade, para não ficar nisso, né? Tá legal a gente comentar um pouco, então, sobre esse gerenciamento de risco. E uma coisa que eu comentei esses dias, acho que foi aqui nesse podcast mesmo, que quando eu operava... Na verdade, quando eu entrei na sala, eu já tinha resultados positivos no índice dólar. Só que eu tinha um sério problema de gerenciamento. Eu fazia, 30, 40 operações no dia. Muita coisa. Eu era um viciadaço em trade. Hoje você comentou que faz 3 operações no dia, eu faço 3 no mês. 3, 4 no mês, então, com uma mão muito maior. Só que eu sei exatamente o meu trade system e eu espero ele acontecer e pronto. Não faço outra coisa. Eu queria que vocês comentassem um pouco da importância disso, cara. De ter esse gerenciamento. Acho que a galera não percebe que muitas vezes a virada de chave que todo mundo busca tá aí. Porque a análise técnica e as estratégias que a gente vê, hoje a gente tem muita estratégia que de fato funciona no mercado. Se você não tiver o gerenciamento correto, ela não vai funcionar para você. Mesmo que seja uma estratégia extremamente assertiva pro Mário, pro Gabriel, chega um cara operar a mesma estratégia e não ganha dinheiro. Porque ele não tem o mesmo gerenciamento. Exato. E como é que funciona o gerenciamento para vocês? É assim, que nem o Fabrício comentou, né? Quem não faz conta, né? Acaba perdendo para quem faz. Ou seja, então a gente desenhou um plano de trade, certo? Então eu tenho que desenhar um plano de trade, eu tenho que ser racional. Não adianta também eu achar, né? Então, por exemplo, tem muita gente que vai lá, cria, por exemplo, um robô para fazer um gerenciamento de risco. E aí o robô ele vai fazer várias operações no dia. Só que, porra, você opera sexta-feira à tarde? Ninguém opera sexta-feira à tarde. No mercado acionário, não. O único cara que opera sexta-feira à tarde é o cara que, infelizmente, ele tá lá, trabalha numa corretora, alguma coisa lá, é obrigado a ficar, né? Nem os bankers operam sexta-feira à tarde. Entendeu? Depois de meio dia vai todo mundo embora. Vai todo mundo embora.
E aí, então, você tem que ser racional nisso. Então, o que eu fiz? Eu falei, cara, vamos lá. Então, eu sendo racional, se eu for operar de segunda a sexta-feira até meio-dia, eu faço 3 operações por dia. Nessas operações, eu utilizo um cenário totalmente técnico, impulso, correção alinhado com a média. Quantos desses movimentos apareceram para mim nos últimos anos ou nos últimos meses? Então, eu tenho que ir lá e pontuar um por um. Então, eu fiz isso. Trabalho de corno, mas a gente fez. Pontuamos um por um. Qual é a média de stop? Aí você já descobre. Pô, a média de stop é 15 pontos no dólar. Então eu já sei que meu gerenciamento de risco cai com 15 pontos. Se são 3 operações, então 45 pontos por dia. Né? Então, aí eu já desenho o gerenciamento de risco de 45 pontos, já admitindo a hipótese de eu perder aí por 12 vezes consecutivas isso. Então, cara, eu vou numa linha do gerenciamento de risco que, pô, se o cara perder ali, o cara tem que estar jogando muito, né? Porque a gente estrutura dessa forma. E é uma forma que é saudável, que se o cara fizer aquilo, dificilmente ele vai quebrar. Ele não vai quebrar se ele fizer aquilo. Entendeu? E aí, ele ficando vivo, ele vai conseguir se desenvolver como trader, porque você precisa da experiência empírica. Então, o gerenciamento de risco é fundamental. E aí você tem que descobrir um gerenciamento de risco adequado, né? Não adianta o aluno chegar no projeto e falar assim, oi, tudo bem, eu quero um gerenciamento de risco de 5 pontos no dólar. Aí eu falar, cara, tá no lugar errado, né? 5 pontos no dólar é impossível, tá? Mesmo se você no gráfico de 30 segundos é difícil. Sim. Ou seja, você tem que saber também adequar ele. E aí fazer a conta. Ainda mais hoje em dia, né? Eu acho que se a gente fosse pegar, por exemplo, quando a sala começou, talvez, 2017, era até plausível a gente falar de 5 pontos top, porque o dólar era muito menos volátil do que é hoje, né? Vai mudando. Hoje em dia é bizarro, né? Isso aí é valor nominal, né? Sim. O dólar, quando era 3, uma coisa é 5 pontos quando você está falando de 3. É o fracionamento que a gente fala. Isso acontece nas opções também. A dinâmica, por exemplo, de uma opção da Vale e uma opção da Petro. Até pelo valor de face dos papéis, né? Se eu pegar uma opção de R$4, no caso da Vale, né? Um papel que nem a Vale, eu tenho mais fracionamentos ali nos centavos do que numa opção de menor valor ali, né? Então, isso também muda. Tem que estar de olho. Mas, cara, gerenciamento de risco é tudo, né? Então, sempre que você fizer a conta de gerenciamento de risco, faz assim, tipo, qual que é o máximo do máximo que eu posso perder e que eu ainda vou continuar no mercado, né? Não vou, tipo, arregar. E aí, a partir dali, você vê quantos trades você pode estar fazendo, quais são os melhores horários. E a melhor coisa é fazer um backtest, né? Porque aí, para isso, você já vai ter mais ou menos uma ideia. Mas é fundamental usar o gerenciamento de risco. Viu, cara pálida? Põe o gerenciamento de risco. Porque assim, Mário, todo mundo tem um estômago diferente, né? O cara que quer 5, de repente ele solta um gerenciamento de 15, ele não aguenta. Ele, na metade ele sai, ele vai errar também. Por mais que, você falou, você fez o cálculo, funciona, mas você calculou e você está confortável com isso. O cara, por mais que você fale para ele que é verdade, ele não tem estômago para aguentar isso aí. Você falou assim, perder esses 45 pontos. Não aguenta. É muita coisa. Ou ele está muito alavancado, ou ele não sabe com o que ele está lidando. Não sabe com o que está lidando. Eu acho que o Fabrício chegou num ponto. A maioria não sabe com o que está lidando. Não entende a alavancagem. Acho que já vai entrar e já vai ganhar, né? Sabe, tipo assim, entrei, já pus o stop no 0-0. Já tentei fazer isso pra caramba. Mas pior que tem uma galera que quando começa é aquele o santo do trader que faz o cara ganhar no primeiro trade. O que eu conheci de gente assim é absurdo. Aí ele, nossa, que coisa eu fui assim, né? Meu primeiro trade eu ganhei mais dinheiro que minha diária na noite lá. Falei, vou pra essa porra aqui que é barbada. É que quando você começa, você não sabe do risco. Não, você não faz nem ideia. Então, você não tem você começa ganhando, então é pior ainda. Pior ainda. Não, mas mesmo se você começar o primeiro trade e perder, você ainda tem aquela esperança. Então, você não sabe do risco. Você não sabe da matemática. Então, a média do tempo de vida, quando eu tava na Nelogic, a gente monitorava o score dos caras, na época, né? Agora não sei como é que tá. Era de 90 dias. Entre o cara abrir conta na corretora, contratar o Profit e cancelar o Profit. 3 meses. Eu não podia afirmar que ele estava quebrando, porque eu não enxergava a conta. Mas se eu vejo que o cara cancelou o Profit, eu falei, cara, alguma coisa aconteceu. E eu vejo que ele não migrou de corretora, esse CPF eu já posso descartar. Então, em 90 dias os caras entravam e fechavam. E assim, era uma galera, assim, era tipo 12% iam direto pra conta real. O cara não usava o simulador. Então, tipo assim, o cara nunca fez um trade na vida
e ele já bota o dinheiro dele no risco. Direto na conta. E ele não sabe nem o que é o chart trade, não sabe o que é uma boleta. Não deu tempo, né? O André conta uma história de uma aluna do projeto que ela falou que um dia ela escreveu no chat ou que ela tinha zerado a conta, alguma coisa assim, ele fez a conta. Pô, para você ter zerado nesse movimento aqui, você tem que ter perdido tantos mil pontos, né? Tipo, mais de 100 mil pontos. Aí ela explicou. E naquela época o Ibov não era 100 mil pontos. E aí ele foi perguntando no chat para ela, e na verdade, mas eu não consigo colocar né, aqui na quantidade de contratos. O meu só vai de 5 em 5, porque ela tava começando, tava operando 5 cheios. Entendeu? Cara, já começa aí, já tá roleta russa. Nem sabe o que tá fazendo. Deixar uma mensagem aí pra bolsa aí, ó. Cheio já pode parar. Deixa só o mini aí. E queria um micro. Mais. Vamos botar um micro logo que não aguentamos mais. Ou nos Estados Unidos tem um micro, né? Ou podia também nas ações começar a ser unitário também, não precisa ser fracionário, como é nos Estados Unidos, unitário, né? Pô. Unitário, deixar aí. Porque não faz mais sentido. Você prejudica. Hoje a liquidez é ruim no fracionário, para quem tá começando a investir também. Né? Então, sabe só o BOVA hoje, né? De ETF que a gente consegue comprar unitário. ETF. Nos Estados Unidos, antigamente tinha o cheio, o S&P cheio, que é o SP mesmo. Mas descontinuou, cara, porque ficou caro. Sim. Né? Vai subindo, vai ficando caro. Aí fizeram o mini, só que aí o mini também ficou caro, e agora fizeram o micro, entendeu? Aqui na bolsa já tá na hora aí, pessoal. Tá na hora mesmo. E o que te fazer uma pergunta até um pouco... Cobrando a B3. Pra B3. Como é que é o nome? Se liga, Fitzgerald, né? Deixa só o mini aí, pô. Fitzgerald, né? Vai gerar mais liquidez. Entendeu? Seu Fitzgerald, por favor. Isso é bem melhor aí. Cara, o Gabriel comentou aí sobre o tempo de vida, né, do trader iniciante, que ele tem alguns dados na lógica. E acredito que vocês devam ter também pelo histórico da sala, né, galera que entra e sai. O que vocês consideram, por exemplo, um tempo de vida que é aquele cara assim, pô, se ele não desistiu até agora, ele vai ser um bom trader? Quanto tempo, mais ou menos? Eu posso falar como investidor, você pode falar como trader. Eu vou depois como trader, vai. Como investidor, quando a gente principalmente fala muito dessa história dos dividendos, né? Se você pegar uma empresa pagadora de dividendo, né, escolher ali um yield mínimo, talvez de 6, 7%, olha, eu vou aportar, vou receber o dividendo, vou reinvestir o dividendo, dá para fazer um estudo ali que talvez em 6 anos, 5 anos e meio, 6 anos ali, se você manter o seu aporte constante, você vai estar recebendo ali o mesmo ou mais em dividendo do que o aporte que você faz. Né? Então, o que isso quer dizer? Que os primeiros 5, 6 anos é nadar, assim, sair nadando da praia. Onda batendo na cara. E depois desse ponto, o que acontece? O investidor, se ele conseguiu ficar 5, 6 anos disciplinado, fazendo o aporte, reinvestindo o dividendo, eu tenho certeza que ele passou por altos e baixos na bolsa, por momentos de euforia e de pânico. Ele se tornou mais resiliente e aí ele começa a ver o efeito do juro composto mesmo, efetivamente acontecer. Né? Que invariavelmente, ele 7, 8 anos, o dividendo já vai ser maior do que o aporte. Aí ele deslancha. O problema é que muita gente acha 5, 6 anos muito tempo. Então, no caso do investidor de longo prazo, eu acredito que se ele conseguir passar essa barreira de 5, 6 anos, ele não sai mais. E pro trader? Eu também acho que uns 5 anos. 5 anos? Eu acho que antes disso é sorte. Minha opinião. Boa. Tá? Também. Antes disso é sorte. Eu te falo isso por mim, né? O meu processo foi assim, entendeu? Eu comecei a trabalhando na bolsa, passou 1 ano, passou 2, tinha ganhado dinheiro. Mas chegou um dia, perdi tudo. Depois de 2 anos ganhando. Exatamente. Passa 3 anos, pode um dia acontecer isso. 4, 5. Agora, depois de 5 anos, você já tá lá, você já tá mais maduro. Calejado. Você tá entendendo? Então, a hora que você começa a tomar 2 stops, você já fala assim, opa, peraí, eu vou parar, porque é melhor eu ficar vivo do que recuperar isso aqui. Uhum. Né? Só que para você criar isso na sua cabeça, são anos. O pessoal que chegar para você e falar, eu espero 2 anos aí, sou consistente. Não é. Não passou por uma crise. Não é verdade? Exatamente. Passa por uma crise. Eu comecei a ser trader. Quanto tempo faz? Eu já vivo de trade. Quanto tempo faz que começou? Não, faz 6 meses que eu comecei. Converse com ele daqui 6 meses. Exatamente. Pô, quem passou por 2008? 2008. Não é não? Cara, ninguém sabe o que foi 2008. Eu quase morri em 2008. Morri financeiramente, né? Eu já estava aí há 9 anos investindo e ali naquela ocasião, em 2008, eu estava alavancado 10 vezes a minha carteira no mercado a termo.
Mas a ganância que eu queria resolver. E pumba! Eu falei, não, mas aí eu consegui sair. Eu falei assim, é melhor eu ainda sair vivo, né? E reconstruir de novo. Mas, cara, 2008, próprios anos 2000, depois a crise aqui no Brasil, né? 2014, 15, da era Dilma. Cara, depois, aquela época... depois guerra comercial, Estados Unidos, China... aí impeachment, depois pandemia. Cara, então você vai aprendendo. Mas é que Wesley Day. Mas é que sabe o que acontece? Isso é algo pontual, cara. 2008 foi algo realmente que aconteceu e durou. Foi. Você tá entendendo? Ninguém passou. Tipo, eu passei 2008. Eu passei. Cara, em maio de 2008, a notícia que saía no noticiário diário era que tudo tava bombando. Entendeu? O Brasil tinha recebido lá o Investment Grade em maio e foi quando marcou o topo. Então, naquela semana, não tinha WhatsApp, não tinha rede social, não tinha nada. Então, era o jornal. Então, você olhava aquilo e você é menos experiente. Cara, o Brasil vai ser o terceiro país do mundo, cara. Vou comprar. E todo mundo comprou, entendeu? E aí, de repente, veio uma crise que não foi assim, tipo a pandemia, que foi... 2, 3 meses ali, voltou, recuperou, isso, né? O que nem ele falou do Wesley Day, também, que foi um dia ali. Não, cara, foi um negócio que ia caindo, recuperava um pouquinho, aí depois caía mais. E nos dias mais agudos, aí um circuit break, cara. E a informação, ela demorava um pouco mais. Ela já era rápido, mas ela demorava mais, né, Mário? E eu acho que uma coisa, eu estava conversando com o André sobre 2020, sobre a pandemia, né? Por que voltou tão rápido? Acho que primeiro foi a injeção de dinheiro também, né? Que foi feita no mercado. Foi o pessoal demais. Aprendeu, né? Não, eu falo dos bancos centrais, vamos injetar dinheiro. Ele viu que em 2008 era só injetar grana. E eu ainda acredito que até as redes sociais acabaram ajudando um pouco, que foi isso aí, não vende, segura, aproveita para comprar, que foi naquele momento que eu acho que ajudou fazer um piso ali no negócio. Não, porque se fosse numa época que nem 2008, com a informação demorando mais, eu acho que o pânico tinha sido maior, entendeu? Tinha morrido mais gente. Por conta disso, vocês acreditam que uma bomba igual 2008, ela não deve acontecer novamente? Ou não, uma coisa tem nada a ver com a outra? Porque tem muita gente que compara o que a situação que a gente está vendo hoje no mercado com 2008. Muita gente acredita que a recessão ainda está por vir, que o mercado ainda vai cair, nem começou a cair. Muito se fala isso hoje. O que vocês acham sobre isso? Vocês acham que isso é verdade? Não é? Que a situação de 2008 não tem mais como acontecer? Não, é assim, eu acho que é como a queda de um avião, né? Ele sempre cai por um problema diferente. A gente vai resolvendo alguma coisa, agora vamos investigar essa nova causa para que não aconteça de novo. Então, eu acho que o que aconteceu talvez em 2008 é difícil repetir agora, por esse problema. Mas a gente está sempre criando novas soluções, assim, como você tenta represar a água de alguma forma, ela sempre vai tentar escapar de algum jeito. Né? Você vai criar ali um riacho, desviar alguma coisa. Então, eu acho que a gente não está imune, não vai ter mais esse problema. Pelo contrário, eu acho que talvez hoje a velocidade com que as coisas acontecem pode gerar algo até pior. Eu estava comentando no Morning Call outro dia com o André, a observação de que antigamente corrida bancária, porque o que pode quebrar um banco às vezes? A corrida bancária. O que é a corrida bancária? Vai todo mundo lá sacar o dinheiro. Aí o banco, se vê sem cobertura, como é que faz? Antigamente, para isso acontecer, o cara tinha que ir ao banco. Sim. Cara, hoje o cara do celular, a corrida bancária é digital hoje. E pode ser coisa de segundos. Então, corrida bancária hoje. Sabe? Então a gente vai criando, vai abrindo portas para outros problemas. Então eu não sei como vai ser a próxima crise, mas eu acho que a gente pode ter um susto assim nervoso, alguma coisa como 2008, sim. O duro é prever quando e como, né? Essa é a pergunta de $1 milhão. Isso de 2008, realmente, não acontece. Você vê que os caras ficaram super ligados com os bancos agora nos Estados Unidos. Já vamos estancar. Já foi rapidinho. Mas é outro tipo de crise que pode acontecer. Mas, por exemplo, a crise atual hoje que está acontecendo não é algo igual 2008, é algo diferente. Mas está falando de uma recessão, uma coisa que é mais pior, é cíclico. Ou é pior? Porque 2008 a gente teve recessão também, né? Ao final de 2006. É que aí é uma quebradeira, né? Diferente. É totalmente diferente. Eu acho que agora é menos pior. Agora é um ciclo econômico. Faz parte do ciclo, exatamente. Então... É ruim para o investidor que vê ali todo dia caindo um pouquinho, quando a gente fala de bolsa, parece que desanima, mas não quebra, eu acho. Mas tudo volta. Tudo né? volta, exato. Porque o Fabrício sabe disso. Cara, de 2010 até 2016,
Cara, quem tava no mercado brasileiro, naquela época, era mais difícil. Você não tem rede social, era mais difícil. Cara, 2010, 2016, o negócio não andou. Uma sangria. A nossa rede social era a DTVM, lembra? Era negócio... ADVFN. Era um site, ADVFN. E você vê, 2016 deu uma puxada. Mas eu brinco que o mercado foi bom pra mim, porque apesar da burrada que eu fiz em 2008, que quase me tirou do jogo, ali sobrou na minha carteira só a Santander, na época, né? Aí 2008, praticamente 8, 9, 10 eu não fiz nada, só deixei as ações quietas. E aí eu voltei, falei, quando 2010, 11, eu falei assim, não, eu vou voltar a fazer os aportes, voltar a acelerar. Então eu peguei a bolsa caindo, justamente assim, eu consegui, voltei determinado, não estava preocupado, né? Eu consegui ir comprando bem. E depois eu peguei a volta de novo. Então, ainda... Pegou o ciclo próspero, né? Pegando o ciclo próspero. Mas é isso, o mercado... É só você saber onde você investe, né? O Fabrício sabe onde ele investe. Não adianta pegar... Em Ethereum, né, Fabrício? Em Ethereum. Ethereum, eu tenho um Ethereum guardadinho. Foi pra fazer um teste lá com o pessoal do mercado. A galera vai investir, mete dinheiro em Oi, bota dinheiro na... A gente tenta... Cara, é assim, né? Uma vez me falaram isso e é real. Por exemplo, que nem eu vou comprar Petrobras. Cara... Brasil, Petrobras. Mas tem hora pra comprar a Petrobras? Não, tem Tudo hora. bem, tem hora pra comprar a Petrobras. Você tem que comprar quando ela tá num preço realmente atrativo. Meu primeiro investimento foi a Petrobras. Mas, cara, se você não souber nada, zero, bulhufa, cara, não vai comprar o que ele falou de alta volatilidade. Vou fazer um swing trade. Cara, vou experimentar fazendo na Petro, na Vale, entendeu? Boto meu stop, tá? Mas eu tô numa ação... que é muito difícil chegar de um dia para o outro a ação falir. Sim. Entendeu? Mas, Mário, sabe o que eu acho que atrapalha? Essa questão do lote padrão e do lote fracionário ainda. Se o cara pudesse comprar 5 vale, normalzinho ali, tudo, não ter que colocar a letra F na frente, porque hoje você deve comprar um lote de vale a R$70, tá? Vale ali, e já vai gastar R$7.000. Tá? Então, ele vai comprar um lote de Oi, ele vai gastar R$200, né? É isso que tá, R$100, R$1. Entendeu? Então, às vezes, se ele pudesse... mas não quero ir pro fracionário. Se ele tivesse vendo a dinâmica, fosse uma coisa só, talvez ele comprasse Petrobras e não comprasse Oi, entendeu? Ou comprasse o Banco do Brasil. A gente tem uma criação brasileira de torcedores. Né? Ou fazer a fezinha, gosta da fezinha. Vou fazer uma fezinha. Cara, investimento não é fezinha. Mas não só brasileiro, no mundo cripto... no mundo cripto também. Tudo. Não, no próprio Estados Unidos a gente viu o Robinhood, né? E tudo mais. Não é, a gente fala... A gente fala brasileiro, mas assim, na real isso é mundial. O cara quer botar 50 e fazer 1 milhão rápido, é isso. Não pode ter resistência, né, do que é ativo bom dentro do mercado. Mas a galera curte você vai fazer day trade, swing trade, cara, tem que ir em coisa de ponta. Eu acho também. Coisa de ponta. Mesmo day trade, né, o cara quer fazer... Às vezes os caras perguntam, eu quero fazer day trade na 3T. Eu falo, não dá. Por que você quer fazer isso, primeiramente? Entendeu? Tudo bem, a Petrobras pode ser... mais difícil para fazer day trade, mas você tem a Prio. Prio é super volátil, né? Então, uma ação fantástica para fazer day trade. Mas quero fazer day trade na Magazine Luiza. Não dá mais. Já deu. Agora não dá, né? Aí tem essa readaptação. Eu fiz muito day trade de Gol. E acho que foi a ação que eu mais ganhei dinheiro. Banco do Brasil e Gol fazendo day trade. Fiz muito dinheiro com as duas. Aí depois eu tomei o talo, né? Mas aí mudou. Hoje em dia eu não consigo... Bem-vindo ao mundo do day trade. Hoje em dia eu não consigo mais ganhar o dinheiro que eu ganhava em Gol que nem antigamente, que ela já se transformou numa coisa que não vai mais. Ela muda o valor nominal. O valor nominal é tudo. Aí já era. O valor nominal é tudo. Deixa eu fazer uma pergunta polêmica. A gente falou de day trade, swing trade, começar numa ação grande, num ativo grande. Vocês acham correto, vocês acham que é o ideal o cara que é leigaço começar direto no day trade? Por exemplo, eu não sou day trader, né? Mas eu acho que é a porta de entrada mais fácil hoje. Eu vejo que é a porta de entrada mais fácil. Por conta do que o day trade oferece, por conta do que se vende o day trade. Mas é o mais ideal? Não, mas é o mais difícil de tudo. É o mais difícil de todos, porque o cara chega naquela ânsia, às vezes ele não conhece ainda a alavancagem, não conhece o risco, não tem um gerenciamento. Cara, ele aperta o botão, ele vende, ou ele coloca o stop, que nem o pessoal tá falando. Aí tem a análise técnica, ele não se adapta. Uma hora ele tá operando o pivô, outra hora ele tá operando o média, aí ele vai pro fluxo. E aí toda hora, cada trade, ele tá tentando fazer um diferente. Isso vai minando o cara, vai despertando a ansiedade.
Eu acho que é o mais fácil, mas não é o ideal. O ideal seria o cara, de novo, na minha opinião, começar a comprar uma açãozinha e começar a acompanhar o comportamento. Olha, entendi como esse ativo funciona, que quando o preço chega em um determinado nível, ele começa a subir de novo. Quando ele chega em determinado nível de preço, ele começa a cair. Você vai acostumando, né? Como é que vai? Então, mas não quero comprar para carregar. Talvez o swing trade, para quem é mais fácil. Eu acho que assim, é o mais fácil de entrar, porque requer menos capital, por causa da alavancagem. Né? Mas é o mais letal, eu acho. Eu acho que tem o leãozinho do ProErd no Profit, quando o cara vai direto pro Day Trade, aí ele levanta aquele leãozinho. É porque, porque hoje em dia é assim, antigamente não era, né? Quando o Fabrício começou não era assim, quando eu comecei não era assim. Quando eu comecei não existia curso de Day Trade no Brasil, não tinha. O que acontece? Hoje em dia, você tem os aplicativos aí que tem joguinho. O joguinho é um day trade, né? Que você vai lá, coloca e faz um day trade. Os apostas, né? Você fala? Os aplicativos é um day trade. Então, o cara vem com muitas vezes com essa mentalidade pro mercado, né? É muito difícil. Mas não é que é difícil assim porque é uma equação matemática difícil, né? Para você resolver ali. Não é essa a dificuldade. A dificuldade é emocional. Entendeu? Porque, por exemplo, se você quiser a equação matemática, a gente faz. A gente fala, cara, se você só operar isso, vai ser fácil para você. Agora, o problema é o emocional do cara para fazer aquilo. Você tá entendendo? Então, aí o day trade fica difícil. Então, é melhor o cara fazer o que nem o Fabrício falou, compra uma ação, ver o comportamento, tá? Eu fiz, por exemplo, uma mentoria muito tempo atrás com um grande trader, que ele falava pra gente fazer assim, cara... Escolhe 10 papéis para operar por dia day trade. Mas você vai pegar um desses papéis, você vai entrar e vai ficar até o final do dia. Não importa se ela vai para cima ou para baixo, você tem que ficar até o final do dia. Então isso daí é para você trabalhar aquela ansiedade. E ao mesmo tempo você vai ver o comportamento, porque às vezes você vê, o ativo dá uma queda gigantesca, depois ele volta e você tem que estar preparado para isso. Sim. Entendeu? Então isso... é uma coisa que ajudaria bastante. Se você parar a pensar, é que nem o Fabrício falou. Você comprou uma açãozinha, você vai ver o comportamento dela com o tempo. Isso ajuda. Mas o grande lance é o emocional, né? Não é nem outros fatores, é o emocional que acaba pegando a ganância, né? A gente vê ganância e medo. A gente vê, por exemplo, na sala, operando ao vivo. O cara vai lá, primeiro trade do dia. Eu sempre... bato na tecla, primeiro trade do dia mandatório, né? Eu tô com medo... Cara, faz. Primeiro trade do dia. Porque o que acontece? Aquele primeiro trade é onde todo mundo tem medo. Aí ele bate o alvo, aí todo mundo vira corajoso. Agora no próximo eu vou. Aí o próximo dá stop. Aí você fala, cara, não é melhor fazer o primeiro? Entendeu? Se o primeiro dá stop, eu já vou mesmo pro segundo. Se você já vai para o segundo mesmo sem ter feito o primeiro, faz o primeiro. E aí a gente pega a estatística e vê, o primeiro é o melhor, entendeu? Então eu vou me concentrar em fazer aquilo. Mas a gente vê essa resistência, que é psicológico. Isso é psicológico, puramente psicológico. A gente comentou alguns minutos atrás aí sobre o tempo para o cara não desistir, digamos assim, né? Quando passaram 5 anos, dificilmente o cara desiste, ele começa a ter consistência. Ter consistência após isso significa conseguir viver de trade já? Sim. Depois de um tempo, sim. Agora, você precisa passar por esse processo. Senão é muito difícil, cara. Entendeu? Então, por isso que a gente fala 5 anos. Vem com 2, 3 anos, não tem. Tá? Agora, 5 anos você consegue. E outra, você não vai viver só do day trade do dólar. Você não vai viver só do day trade do índice. Você vai fazer um conjunto. Você tá entendendo? Então... por exemplo, estou passando por uma semana ruim. Mas espera aí, eu comprei essa ação no swing trade, ela está me dando um retorno. Entendeu? Estou passando por uma crise econômica como agora. Se você tem 500 mil reais, você não está com 500 mil reais no mercado 100%. Cara, de repente, agora é a melhor hora para você começar. Porque você pega 400 mil reais, põe na renda fixa e sai com 100 mil reais para o mercado de renda variável. Se você tomar um capote... a renda fixa te salvou. Tá? Você tá entendendo? Então, é um conjunto que você vai criar com o tempo. É por isso que o cara falar 1, 2 anos, cara, não tem como. Entendeu? Então,
com o tempo, o cara vai criando mais coisas, entendeu? Ele vai criando uma renda fixa, swing trade, um position, day trade, e por ali vai. E o cara vai se encaixando e vai indo. E fora que em 2 anos, se por exemplo o cara entrou num ciclo de alta do mercado, ele não vai nem ter saído desse ciclo. Não vai nem saber. Em ciclo saber. de alta, todo mundo é gênio no mercado, né? Não vai nem saber. Até pedra PN sobe. Até pedra, por exemplo, a gente pegar 2021 no mercado cripto, cara, qualquer ativo que você comprava, depois de um mês dava 100%, 300%. Então, você imagina, você comprou 10 mil, você de repente tira 40. Agora você já tem para fazer um swing trade ali, um day trade aqui. Você vai aumentando o teu capital, você tá entendendo? Então é isso que a pessoa tem que ter essa mentalidade. O problema é que às vezes o cara vem assim, não, eu vou com R$1.000 e vou fazer 100 mil. Pô, eu não conheço ninguém que fez isso. Conhece? Eu não conheço. Pode ter Na verdade, um mestre da vida ali. Pra não falar... O cara que faz anúncio no Instagram. Eu conheci um aluno no Projetos 10%, que eu fiz uma mentoria. Ele realmente conseguiu, mas depois ele acabou perdendo. Esse é o problema. Você tá entendendo? Mas ele saiu. Realmente, ele saiu lá dos R$1.000, chegou a 60, se eu não me engano, mas aí acabou voltando. Porra, negócio espetacular. Agora... Cara, é difícil isso. Você não pode contar com isso, né? Então, tá começando agora, vai com pouco, mantém teu trabalho, vai juntando uma grana. Quando você tiver uma grana legal, aí você pode fazer essa espalhada aí dentro do mercado, entendeu? E aí o day trade vira uma remuneração, não vira algo que, porra, é aquele negócio que, sabe, você ficar sem respirar, porque é muito ruim isso, né? Você depender, tipo, porra, eu preciso desse trade aí, senão eu tô ferrado. Cara, é impossível, você vai perder no final das contas, entendeu? Então, aí você já começa a dar uma aliviada e as coisas vão indo. Agora uma dica e um conselho pra galera que comprou, por exemplo. Tem muita gente que acompanha a gente aqui, que é o cara que entrou no mercado no último bull market, falando agora de mercado cripto, tá? Entrou com 2021 com o mercado subindo, passou por essa alta, sobreviveu 2022 e agora em 2023 tá ficando um pouco mais tranquilo até então, né? A gente não sabe o que vai acontecer no mercado daqui pra frente. Você acha que esse cara que passou por esse ciclo, ele tá pronto pro mercado? Você acha que ele aprendeu a lição? É um cara que ele já tá mais preparado e fala, pô, você pode ficar tranquilo que você realmente tá à frente dos demais? Tem que ver se não foi um golpe de sorte. Mas, com certeza, né? Pô, Bitcoin, às vezes a gente fala assim, teve essa crise agora em 2022. Não foi a primeira crise, né? Já tiveram outras. Eu mesmo tinha um conhecido da faculdade que o pai desse meu amigo chegou a vender apartamento para comprar em Bitcoin. E aí o Bitcoin despencou, perdeu. Né? Porque, cara, não tem o que você possa fazer naquele momento. Teve gente que fez isso com Oi, com Via Varejo, com Cog, né? É a mesma coisa. Naquela época, Tesla, o Bitcoin era Boi gordo. Era $8.000. Você tá entendendo? Imagina, se ele tivesse deixado, o cara estaria trilionário. Meu problema é que você não consegue deixar, né, o dinheiro. Então, você tem que ver se não é um golpe de sorte. Se não for um golpe de sorte, você pode ter certeza que a pessoa vai estar preparada para os próximos. A gente tava falando aqui que tu falou que foi tua pior e melhor ação mesmo, que tu vendeu a 22. A gente foi almoçar com o professor Cabral hoje e tava comentando desses movimentos. Pô, é difícil achar uma pessoa que conseguiu pegar um ciclo de alta de algo que subiu 1000%. É muito difícil. Cara, num universo de milhares de pessoas, talvez tenha um ou quiçá nenhum que conseguiu pegar toda a alta. Porque começa a acontecer alguma coisa com a gente que você fala assim... O cara vende, né? E aí eu brinquei com ele e contei. Falou que a minha melhor e minha pior operação foi a mesma. Foi Unipar. Porque eu tinha Unipar a R$4. Ela foi para... Eu calculava que ela valia uns 19. Aguentei um período ali amargo da empresa. Ela foi para 22. Falei, bom, já tá acima do que eu acho que vale. Vendi a 22. Ela foi para 100. Nossa. Entendeu? Assim. Então, quer dizer... E olha... Mas você acha que você estava errado em vender? Eu acho que eu podia ter feito um gerenciamento melhor. Eu não podia ter liquidado tudo. Você tá falando entendeu? isso depois que foi para 100 ou naquele momento, quando você vendeu? Fala, pô, será que eu realmente estou vendendo por um motivo concreto? Agora a onça é morta, né? Não, mas na hora a minha convicção era vender. Não, eu não conseguia enxergar que ela valia mais que aquilo, entendeu? Não, vou para outra oportunidade agora, para uma outra ação. Eu fiz isso com o BT. O meu primeiro Bitcoin inteiro, eu comprei a R$10.000. E eu vendi ele a R$23.000.
bom trade. Se a gente parar, baita trade. Só que, cara, depois que foi pra 35, eu falei... Puta que pariu. Merda, né? A gente vai ser o eterno insatisfeito. Né? Cara, em 2016 eu comprei Petrobras, ela tava R$5, Petrobras. Só que aí a Petrobras começou a subir, chegou a 16, falei, já tá chegando num preço, R$20, tchau Petrobras. Hoje em dia... O que eu aprendi então hoje, Fernando, com isso, por exemplo, é manejo. Talvez se eu tiver uma posição que aconteça aí de novo, eu tava no case porque eu acreditava na empresa, talvez eu tire, por exemplo, o principal, ou tire uma parte, mas mantenha, né, uma exposição àquele negócio. Foi o que aconteceu algumas vezes depois disso. Eu vejo muita gente falando assim, pô, devia ter comprado tal moeda quando valia tanto, ou tal ação quando valia tanto. Segurar até agora tinha ganho 10, 20%. Fala, cara, não ia. Você ia ter vendido antes. É o que normalmente acontece. Eu acho que deve ter gente que segura. Mas não é do mercado. Você tá entendendo? O Barsi é um cara que segura. A minha esposa, por exemplo, ela é médica. Então, ela comprou BB Seguridade e comprou Magazine Luiza. Ela não vai vender, entendeu? Porque ela não é do mercado. Então, ela comprou e agora aqui eu vou fazer um jabá, né? Eu falei pra ela comprar a BB Seguridade, o Marco falou pra ela comprar a Magalu. Qual subiu e qual caiu? Quem acertou ganhou. BB Seguridade foi embora. Magalu. Quando ela comprou Magalu? Esse é o ponto. Ela comprou Magalu já. Eram R$7, R$5? R$7. Eu fiz a minha ex-mulher comprar Magalu também. Cara, é assim, ela... virou ex-mulher. Virou ex-mulher. Mas é que ela hoje eu não sei se tem. Eu fiz um tio comprar Bitcoin a $67 mil. Nossa. Então tá de Ele me odeia. É que ela chegou Era pra ele ter um terreno hoje. Eu quero uma coisa... Que dê rendimento, né? Que possa dar um tiro, né? Falei, cara, eu até cheguei pra ela, falei, pô, compre Itaúsa. Cara, não vai. Não. Esse é um ponto. São alguns papéis. Então, é difícil você imaginar que uma Petrobras vai dobrar, triplicar de preço, Vale, né, esses grandes bancos. São papéis que tendem a valorizar ao longo do tempo, mas difícil ter uma porrada, né, como quando você vai pegar uma small ou uma empresa ainda que está se desenvolvendo. O problema é que muita gente, antes de ter uma carteira sólida, básica, que está crescendo, já quer ir direto para esse negócio que vai multiplicar por 2, 3. Eu comecei a ter oportunidades, essas empresas que multiplicam, que eu comprava com o próprio dividendo que as boas ações pagavam, entendeu? Pô, tá aqui, tá consolidado, olha, recebi um dividendo, deixa eu colocar um pouco desse dividendo aqui nessa empresa que pode dobrar, triplicar. É diferente, né? É mais marginal, mas só que o pessoal começa ao contrário. Como pode dar certo, como pode não dar, né? É difícil. Eu vou pedir pro nosso amigo Gabriel contar uma história agora, um tal de cacique. Agora começou, hein? Mas antes dele contar... Galera que tá acompanhando, não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. E bom, já passa aí o canal de vocês também, como é que a galera te acha aí nas redes sociais, vocês todo mundo tá no projeto, tem canal separado, como é que é? Vamos lá. O meu pessoal do Instagram é Mário Pisani Filho, mpisani.filho, Pisani é com S só. Mas aonde eu tô diariamente é no canal André Machado, o Ogro de Wall Street, né? Pra quem não conhece lá, o Ogro de Wall Street, pô, super famoso. Se você não conhece... Você tá errado. Você não sabe que você está errada. Entendeu? Porque chegar no mercado brasileiro e falar eu gosto de bolsa e não conhecer André Machado, o Ogro de Wall Street, não dá muito certo. É tipo o cara não conhecer Coca-Cola. É loss. Não acerta. Então, vai lá, assiste Morning Call todo dia lá, a gente passa todas as informações necessárias para você operar. Também analisamos o Bitcoin. E o OnlyFans, desculpa, qual que é? Esse aí, só pra quem tiver lá no Morning Call. O OnlyFans eu vou deixar o link na descrição. Eu vou deixar o link na descrição, mas se você tiver lá no Morning Call, aí lá a gente manda... Tem desconto. Um desconto do OnlyFans. Fabrício, como é que a galera te acha? Bom, eu faço menos participações hoje no projeto, mas de vez em quando eu tô lá na sala para bater papo e no Morning Call. Eu tô mais no Instagram, é @falodi, Falodi. Não peço nada pelo direct, não peço dinheiro, não ofereço cripto, muito menos naquele português bizarro que o pessoal do tradutor, né? Então me segue lá no Instagram, @falodi, de vez em quando colocando algumas notícias, batendo um papo lá, dando umas dicas pro pessoal. No TikTok com a sua filha? TikTok, verdade. O TikTok tem os videozinhos lá. O TikToker nem lembra, né? Verdade. O TikTok acho que é falodi10, @falodi10. Você, Gabriel? Gabriel.fioravante. Eu fico...
E eu fico... Opa, sai justo aqui. Gabriel Bonfernavante. E eu fico na sala só, não faço lá o YouTube, mas eu fico na sala contando fofocas do mercado, né? Toda sexta-feira a gente tem nosso Minuto Fofoca lá na sala. Aí tem que pagar pra saber as fofocas, que são boas. As fofocas são boas. É o Nelson Rubens do mercado financeiro. Nelson Rubens do mercado. Mas em breve vai ter novidades aí com o nosso Gabriel. Tô esperando... Não, em julho a gente vai ter algumas novidades. Eu, o Marião e o nosso Stormer da Shopee, Lucas Carvalho. Stormer da Shopee. Mandar um beijo pra ele, que ele deve estar em casa agora se remoendo que não tá aqui com a gente, Lucão. Falar em Stormer da Shopee, né? E fazendo um parênteses aqui, quem vê a primeira live que o Fernando fez no Projeto dos 10%, que você não tinha barba ainda, cabelinho cortado, cara, quando eu vi a capinha, chamaram o Felipe Neto pra fazer live, pô. É verdade. Quando eu conheci no TNT, eu falei, cara, é o Felipe Neto. Eu tenho um amigo que tava na sala, que ele comentou e falou, a galera tá na sala tá falando que você parece o Felipe Neto. É verdade. Felipe Neto que investiu em Solana, né? Se não me engano. Ele fez um investimento em cripto também uma vez. Né? Perdeu tudo. Mas vai lá, Gabriel, que história é essa aí? Cacique. Puta, mano, tem duas histórias excelentes que eu sempre falo do meu tempo de Neló, pra quem não sabe, sou ex-nelógica. E aí, a primeira do candle do dia seguinte, o Marião sabe, não lembro se o Fabrício sabe, que o cara tava no telefone, a gente vendia Profit por telefone, em 2018, 2019, não tinha essa abrangência toda, era aqui, né? Como é, gostou e tal. E o cara falou, não, gostei, testei os testes de dias, legal, a plataforma muito bonita e tal, mas... nada diferente que eu já conheço no mercado. Falei, porra, caralho, de 10 no meta, a gente deita em cima da trade. Não, é que assim, ó, tem todos os candles que as outras têm. Falei, realmente, tem todos os candles. Até aí, estamos de acordo, né? Não, mas o que o senhor queria, né? Não, pô, eu queria o próximo candle. Como assim? O candle do dia seguinte. Ele queria um candle que não existia. Ele falou, eu esperava mais. Ele queria um candle eu já quero saber como é que vai ser o candle amanhã. Como é que vai ser o candle de amanhã. Eu falei, porra... Cara, eu também quero, tá? Eu falei, cara, como é que você vai enfiar um profit num cara desse, né, cara? É o que a gente falou, o cara que não tá preparado. Não, totalmente. Era um... Cara, a gente atendia na época... Antes da pandemia, tem o período pandemia e antes pandemia o mercado era bem mais light. E aí a galera, você pegava, porque você trocava muita ideia no telefone, e eu cheguei a falar pra dois caras, falei, cara, tu tem certeza que é isso que tu quer da tua vida? Porque o cara, não sabia bulhufas do que ele tava fazendo, o que era alavancar, não sabia nada. Meia hora de papo, eu falei, cara, faz assim, ó, estuda mais um pouquinho, outra hora, aí claro que eu não era o melhor vendedor, eu era pra vender, eu não era o melhor vendedor do mundo, porque eu tirava o cara do trade. Vocês acham que é porque na pandemia a galera ficou em casa coçando o saco, recebendo auxílio e foi fazer trade? Cara, nem o fato só de coçar o saco, né? Foi a necessidade de tentar buscar uma renda de alguma forma, e o mercado ele é muito democrático nesse ponto. Tá ali pra todo mundo. E a gente fala, né? O mercado é assim, o mercado é pra todo mundo, mas nem todo mundo é pro mercado. Boa. Esse é o ponto. E outra, assim, tem gente que eu falo assim, pô, você tem que investir na bolsa. Não, você não tem que investir na bolsa. De repente não é pra você. Você não tem estômago para renda variável. Né? Não tem. Não é crime você não investir na bolsa. Então você tem que se conhecer muito. Você tem que investir. Você tem que investir. Não necessariamente precisa ser na bolsa. Exato. Pode ser um fundo ou alguma coisa, mas tem gente que quer mais. Pode ficar, você não vai morrer se você não investir na bolsa. Claro, é uma baita oportunidade. A gente está falando de renda variável, a gente está falando das melhores empresas do país que estão listadas ali. Mas você não precisa se culpar, não, eu tenho que ir para a bolsa. Porque não necessariamente você tem essa estrutura emocional para encarar a renda variável. Como tem gente Exato. que, cara, eu jamais pensaria em abrir um negócio. Eu prefiro ser CLT bonitinho, quietinho. Meu saláriozinho, trabalhar, promoção e acabou. Eu acho que uma coisa que a galera não percebe, a gente falou assim, sobre a necessidade do cara investir, mas não necessariamente na bolsa. O cara que não investe, na verdade, ele está investindo. Ele investe em real. Você que não tem nenhum investimento, não tem nenhum CDB, não tem nada do tipo, você está investindo no real. Você contra a inflação. E perdendo para a inflação, né? E perdendo, exatamente. Está no trade contrário da inflação. Também está vendida a descoberta na inflação. Na inflação, você está fazendo um péssimo investimento. Exatamente. Então, eu acho que é impossível você não investir. Você está investindo. Essa é uma cultura que precisa sim. Exato.
E o Cacique? O Cacique foi um cara, velho, que me... Mas é assim, o Candle de seguinte ainda não tem, não. Não tá, me tá fala, em produção, tá? Não me fala esse produção. opcional Tá aí que eu vou entrar lá e comprar esse mas- opcional. Não, aí rolou, isso foi engraçado, Não, que daí mas rolou os caras sabe falando que ia ter. Sabe o que é o pior? No TradingView tem. O Candle do dia seguinte. Tem. O Ishimoku. próximo Candle. Oi? Eu não vendi Shimoku? Não, ele desenha o Candle mesmo. Ele desenha o lá Candle pra você? Ele dá mais ou menos o que pode ser. Mas daí tá. tá, mas daí é um achismo. Mas daí eu posso fazer também o Candle. Do dia Aí eu desenho lá Não o quer dizer que Candle. vai dar certo, né? O Cacique foi um cara, acho que foi pré-pandemia, porque eu tava no telefone ainda. E, cara, o cara ligou, eu atendi. História é boa. Aí, História é boa. e eu não entendia nada que o cara falava. Eu falei, cara, eu tô atendendo um gringo, velho, que porra é essa? Eu falei, senhor, seu CPF. Aí ele falou CPF. Eu falei, o cara tem CPF, é Brazuca. Bati o CPF. Eu lembro que eu fui até pro Google Maps daí. Cara, era tipo assim, norte de Manaus, quase divisa com a puta que pariu lá. E era um cacique da aldeia. E fazendo perguntas, assim, que não eram de leigos, assim. Ele sabia realmente o que ele tava fazendo. E ele era trader, era um cacique trader. O cara tava lá, não sei aonde, e descobriu o profit. Ele precisava falar com a Nelógica, tirar uma dúvida, e me ligou. Cara, a gente ficou uma meia hora batendo papo. Eu não sei se eu respondi as coisas certas, porque eu não tava entendendo muito bem o português dele. E aí eu fui ver lá a cidadezinha desse tamanho, que é só um vilarejo, uma aldeiazinha, e o cara com profit lá na mão. Tradando. Agora não sei se deu bom, se deu ruim, eu não faço ideia. Se deu bom, provavelmente ele tem um curso. Não, se a Oca caiu, eu né? Eu ficava pensando, a filha da puta da minha, né, da empresa que eu utilizo aqui, eu ia falar o nome, não pega o sinal aqui dentro, por exemplo. E o cara tá lá na puta que pariu e o profit dele tá pegando, né? Eu falei, que internet esse Jaguara tem, né, cara? Meu Deus. Mas ele não contou a história inteira, não. Deixa pra lá. Qual né? que era outra... É que aquele dia eu falei Tem alguma a parte coisa que assim. pode, a Não, parte é que que não daí pode. na sala eu falei, eu terminei a história e falei assim, e agora que eu sou cancelado, né? Alguma coisa. Não, é porque tem uma É por. história. É por. Vamos que era tomar do banho cancelado? O nesse que eu dia. falei do cancelado? Nossa, mesmo? vamos derrubar o canal do Fernando. Depois que acabar. Depois que acabar. Eu contei a parte. Porque eu lembro que quando eu contei o dia na sala lá, depois eu falei, puta, eu acho que eu exagerei aqui na. Então depois você conta pra gente. Na conversa. Mas, cara, a Nelógica era muito legal de atender telefone, porque você conversar com gente do Brasil inteiro e tu via que ninguém tava preparado para aquilo. Porque eram umas perguntas assim que tu ficava, cara. Nelogica, aliás, que é nossa parceira, inclusive para quem quer o Vector Pro Basic gratuito, link aqui embaixo. E Nelógica, que me quiser de volta. Não, e ó, ele também trabalhava na Nelógica, ele sabe, né? Ele sabe a capivara de todo. Se qualquer influencer chegar pra mim e falar, eu sou trader, falar, não, Certeza. porque eu já vi a tua conta. Eu era bem curioso lá. Não é. E aí, esse cara chega na sala do projeto, aí a gente coloca, Gabriel, você já ouviu falar de fulano de tal? Aí, pô, cuidado! Aí se eu Sabe falo de cuidado, dois caras assim, que eu sempre falei, isso eu falo abertamente e tal. O André e o Stormer, são dois caras que ligaram lá e falou assim, tira o simulador da minha plataforma. O André, porque uma vez eu acho que foi boletou errado, boletou no simulador, ficou puto, e o Stormer fez a mesma coisa. E aí são dois caras que se eles falarem que estão no simulador, não tem porque a gente tirou o simulador deles. Então assim, é conta real mesmo, não tem... Tira a rodinha da minha bicicleta. Não tem como, tira a rodinha da bicicleta, não tem como enganar. O resto da galera... Aí tem várias artimanhas pra enganar o público. A vantagem da gente trabalhar dentro das plataformas que a gente sabe, né? Aqui dentro eu já vi também, tipo assim, trader postar, tô o meu lucro aqui, sei lá quantos mil. Eu vejo o volume de negociação do cara lá, $200. Ué, mas que é isso que ele tá postando aí? Mas Cuidado, são tá? as armadilhas, Influenciadores são do mal, a no gente mercado sabe. cripto, cara, eu falei uma vez num outro podcast que eu perguntar qual é a maior loucura do mercado cripto. É a porcentagem. É porcentagem. Porque no mercado cripto, pra quem... Se a gente tá na bolsa operando e tal, a gente vai ter aquela porcentagenzinha, né? Quando a gente se alavanca, ela... Não, quando faz a alavancagem, ela não transforma a alavancagem em porcentagem. No mercado cripto, não. Por exemplo, se eu tô 100 vezes alavancado e eu botei $10, a boleta, o post que eu vou fazer é ganhando 10 mil%. Por quê? Porque ele fez o cálculo, tô alavancado 100 vezes. 10, né? muito Aí subiu um pouquinho ali, aí tu vai ver, cara, o cara ganhou $2. Mas lá vai estar assim, 200 e não sei quantos %. E aí eu fiz isso esses dias como experimento social. Eu peguei várias boletas, fiz uns tradezinhos, 200, 300%. E aí eu comecei a postar.
pra ver como é que era. Cara, e a galera... teve um que veio assim, isso foi sorte. Galera que nunca falou comigo na minha vida, sabe? Tipo assim, e aí tu vê como é que dá engajamento. Umas coisas assim. O cara não sabe que o meu trade foi de $5. O problema é que paguei o um coração. Fica atento, assim, pra ver boleta. Sim. Né? E o pessoal não vê, por exemplo, com um conteúdo educacional que é passado. A gente conhece várias pessoas que passam um conteúdo educacional impecável, entendeu? E só que não fica, por exemplo, não vou mostrar uma boleta, vou mostrar o meu conteúdo educacional, eu tô lá pra isso, né? Exato. Só que aí as pessoas não dão valor, elas vão dar valor pra quem? Pra quem mostra a boleta. O cara que mostra a Porsche. Aí o cara mostra a boleta, mostra carrão, mostra relógio, mostra, sabe, o escambau. Aí acha que isso é o mais importante. Aí, os caras vendem muito mais o lifestyle lá do que... E a galera compra lifestyle. Isso que olha, o cara quer ser... Você vai pra faculdade, o teu professor da faculdade, ele não é o Bill Gates. Eu nunca perguntei ao meu professor de mecânica quantos carros ele já tinha construído, entendeu? Exatamente, ele não é o... Quantos carros você já inventou, né? Entendeu? Quantos prédios de civil, quantos prédios você já construiu, né? Só que você precisa passar por aquilo, porque o cara tem um conhecimento daquilo. É a experiência dele, você tá entendendo? Então, eu fui fazer faculdade de economia, o meu professor sabia economia. Ele não é o ministro da Fazenda, você tá entendendo? Mas o cara sabe pra caramba. Que bom, né, no caso dele. Entendeu? Eu tive um professor que era tesoureiro do PT, ex-tesoureiro. Caraca. Isso manjava, economia monetária. Isso era bom. Show de bola. Galera, muito obrigado aí pela participação de vocês. Não queria acabar essa live, tá muito legal. Mas nosso tempo já tá estourando, já estão olhando feio pra gente aqui. Eu tô até cobrando mais. O pessoal tá com cara de bravo. Fomos estopados. Fomos estopados, galera. Prazer, bom, espero receber vocês em breve aí novamente. Fer, obrigado pelo convite. Foi um prazer pra gente estar aqui, bater esse papo, sempre gostoso. Rever pessoas pessoalmente, encontrar. Ver o Mário, a gente se fala quase todo dia, ver o Gabriel, mas é difícil encontrar pessoalmente. Estamos cada um geograficamente distantes aí um do outro. Mas obrigado pela oportunidade de rever meus amigos pessoalmente, de te encontrar novamente aí. Espero poder encontrá-lo mais vezes aí para bater papo. Eu que agradeço. É isso aí, também agradeço muito de estar por aqui. Falar que o tempo foi pouco, tem bastante coisa ainda que a gente contar aí, mas a gente vem em breve. Eu tenho uma listinha de tópicos que sobrou um monte de coisa ainda pra falar. É que as melhores histórias ficam nos bastidores, né? Fica no bastidores, não vai pro a história do pra... cacique. Do cacique, Vocês vão perder a história do cacique. Vamos perder. Posso mandar um beijo pra Yuyu? Pode mandar um beijo pra Yuyu, ela não vai assistir mesmo, então você. Pode até falar mal dela se quiser. Ela vai ter não fala mal da Yuyu. É isso, valeu galera. Valeu, até turma. mais, tchau.